Fala Fera, essa vai ser a nossa aula sobre ponte de Wheatstone. Assim como se mede a corrente elétrica com um amperímetro ou ADDP com um voltímetro, constroem-se circuitos para medir a resistência elétrica, são genericamente chamados de ohmímetros. Um dos circuitos mais usados é denominado ponte de Wheatstone, cujo esquema convencional está representado aqui. Eu tenho aqui 4 resistores, tá certo? Colocados nessa organização aqui, formando um losango. Seja R1 a resistência a ser medida, R2 seria o reostato, R3 e R4 seriam resistores dos quais nós conhecemos as resistências, beleza? Aqui esse losango possui nós, então a corrente que vai sair desse polo positivo aqui, ó, vai ser dividida, vai passar pelo R1 e pelo R4 e depois vai passar pelo restante do circuito. Nós ajustamos o valor do R2, por exemplo, de modo que o galvanômetro não acuse passagem de corrente elétrica. Esse galvanômetro é colocado aqui no meio dessa ponte. O esquema é chamado de ponte, pessoal, porque esse galvanômetro estabelece uma ponte de ligação entre os ramos de cima e de baixo, tá certo? Então, pessoal, nós podemos estabelecer a seguinte relação. A corrente elétrica que sai do polo positivo, tá certo? Ela vai ser dividida aqui nesse primeiro nó e vai seguir o nosso caminho, de modo que esse galvanômetro não acuse corrente elétrica. Quando ele não acusa corrente elétrica, nós dizemos que a ponte está em equilíbrio, tá certo? A ponte está em equilíbrio. E aí eu posso relacionar R1 vezes R3 sendo igual a R4 vezes R2. Ou seja, você vai multiplicar meios pelos extremos, tá certo? Aquela multiplicação cruzada, vai multiplicar o R1 em diagonal com o R3 e o R2 em diagonal com o R4. Caso não passe corrente elétrica aqui no meio, nós dizemos que essa proporção, né? A ponte está em equilíbrio e essa proporção aqui é verdadeira, beleza? Corrente, quando isso aqui for verdadeiro, a corrente é zero aqui no galvanômetro. Por exemplo, se a corrente for zero, eu posso dizer, por exemplo, que o R1 é 3, o R3 é 4, o R4 pode ser 6, o R2 vai ser 2, porque esses produtos têm que ser iguais. Então, se eu conhecer 3 resistores e souber que a corrente elétrica aqui é zero, eu consigo conhecer o terceiro ou quarto resistor, tá certo? O último resistor, beleza? Eu tentei criar num simulador uma ponte de Wheatstone, certo? Aqui eu tenho aqui uma tensão, né, que vai gerar corrente elétrica nesse circuito. Aqui eu tenho 4 resistores e o galvanômetro em ponte vai ser um outro resistor. Eu posso colocar um resistor para ser o galvanômetro. Então vamos lá. Enquanto a ponte não está em equilíbrio, ó, 10 vezes 2 é 20, 5 vezes 10 é 50, não está em equilíbrio. Então a gente consegue fazer medida de corrente elétrica nesse resistor do meio aqui, ó. Está passando uma corrente de 0,12 ampere, tá? Eu consigo pegar esse amperímetro, ó, meço a corrente aqui é 1,76, aqui é 0,51, aqui é 1,25, você pode ver que somadas vai dar a corrente total e aqui está passando 0,12. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou ajustar esses resistores para colocá-los em equilíbrio. Veja, esse resistor aqui, eu vou alterar ele, beleza? Vamos diminuir ele para 4. Esse outro resistor aqui que é 10, eu vou alterar ele para 2, 3. Alterei para 3, beleza? Então 3 vezes 4, 12. Agora esse produto vai ter que dar 12 também, então eu vou alterar esse 10 para 6. E esse que é 2 vai ser 2 mesmo. O que você consegue perceber? Que com esse 6 vezes 2 é 12, 4 vezes 3 é 12, então a ponte está em equilíbrio. Quando a ponte está em equilíbrio, a corrente que passa no galvanômetro, no nosso caso aqui, nesse outro resistor, é uma corrente igual a zero. Beleza? Então está aqui uma aplicação da ponte de Wheatstone. Bom, pessoal, vamos fazer agora um exemplo, tá? Dado o circuito da figura, calcule o valor da resistência variável Rx para a qual o galvanômetro indica zero. Então, o galvanômetro está aqui, tá certo? Ele indica zero, o que significa que essa ponte, pessoal, isso aqui é uma ponte, tá? Essa ponte, ela está em equilíbrio,
ok? Então, aqui eu tenho um resistor variável, tá certo? Um resistor, um rheostato, né? Um resistor variável. E nesse ponto aqui ele vale Rx. Primeira coisa que a gente deve fazer no circuito, pessoal, é dar nome aos nós. Então aqui eu tenho um nó A, B, C, D. Aqui não é nó, tá? Aqui é uma curva, beleza? Então eu tenho esses nós. Pessoal, eu vou reorganizar essa figura. Veja que entre o nó A e D de dado, eu tenho só 3. Entre o nó D de dado e C de casa, eu tenho só o 4. Mas entre o nó A e B de bola, eu tenho 2 resistores em série. O que é que eu faço com resistores em série, pessoal? Eu somo, muito bem. Aqui entre o B e o C de casa, eu também tenho, B de bola e C de casa, eu tenho 2 resistores em série. O que é que eu faço com resistores em série, fera? Muito bem, eu somo. Então eu vou substituir aqui, no lugar de 2 resistores, um valendo 2 e um valendo 1, ele vai ter um só valendo 3, beleza? Eu vou reorganizar essa figura agora, pessoal, como se ela fosse a ponte ali, como na nossa figura inicial. Então vamos lá. Entre o A e o D de dado, só tenho 3. Coloquei o 3 aqui. Entre o D de dado e o C de casa, só tenho 4. Coloquei o 4 aqui. Beleza? Entre o A e o B de bola, eu tenho 2 mais Rx. Então, 2 mais Rx. E entre o B de bola e o C de casa, eu tenho 2 mais 1, que é 3. Beleza? Então, essa é a minha ponte. Essa ponte, pessoal, está em equilíbrio porque o galvanômetro indica uma passagem de corrente igual a 0. Se o galvanômetro está em equilíbrio, pessoal, eu posso usar essa relação ao produto dos extremos, tá? Então, 3 vezes o outro extremo, que é 3, vai ser igual a 4 vezes o outro extremo, que é 2 mais Rx. Beleza? Eu só posso usar essa relação porque a ponte está em equilíbrio e a ponte está em equilíbrio porque o galvanômetro indica 0. Fazendo as continhas, pessoal, 3 vezes 3 é 9, 2 vezes 4 é 8, 4 vezes Rx é 4Rx. Eu multipliquei o 4 pelo 2 e multipliquei o 4 pelo Rx. Muito bem, o 8 que soma na direita, na esquerda ele subtrai. 9 menos 8 é 1. E o 4 que multiplica na direita, na esquerda ele divide. 1 dividido por 4 é 0,25. Ou seja, esse resistor aqui, Rx, é 0,25 ohms. No total teria 2,25 aqui, tá certo? Porque esse é o resistor 2 mais Rx. Beleza? Bom, pessoal, foi nossa aula sobre ponte de Wheatstone, uma aplicação de medidas elétricas. Assista o restante da playlist nesse link que eu estou indicando aqui em cima. Gostou? Curte, se inscreve para receber a notificação de novas aulas e compartilha com muita gente, ok? Aquele abraço.